Nós E aí, pessoal, professor Alex Bruno, nós vimos na aula passada as operações com matrizes, adição e subtração, e vamos dar continuidade na aula de hoje com as operações, a multiplicação de matrizes. Então, fica comigo e vamos estudar. Nas operações de adição de matrizes e subtração de matrizes, uma regra era que era necessário que as matrizes estivessem em mesma ordem. E a operação se dava somando ou subtraindo os elementos correspondentes. Só que agora, na multiplicação de matrizes, o processo não vai ser assim. Eu não vou corresponder o 2 multiplicado com o 4 para obter o resultado. Por esta razão, nós dizemos que o processo de multiplicação não é análogo à adição. Não basta você multiplicar os elementos correspondentes. Na multiplicação de matrizes, você tem que gravar a seguinte frase: linha vezes colunas. Vamos ao exemplo. Primeiro exemplo temos aqui: dadas as matrizes A, de elemento 2, 3, menos 1 e 5, e a matriz B, de elemento 4, 0, 3 e 2. Vamos calcular o produto de A por B. Então, toda vez que tivermos esse símbolo aqui, indica A vezes a matriz B. Então, vamos ao resultado. Como eu havia dito, na multiplicação de matrizes, você tem que considerar essa frase aqui, linha vezes coluna. Então, o que significa? Você vai multiplicar os elementos da linha da primeira matriz com os elementos da coluna da segunda matriz. Vamos ao caso aqui, 2 vezes 4 mais 3 vezes o 3. Agora vamos calcular novamente aqui, esta linha com a segunda coluna da matriz. O 2 vezes o 0, que é da coluna da segunda matriz, e o 3 vezes o 2. Então, é importante você memorizar essa situação, que multiplicação de matrizes é linha vezes coluna. Agora, vamos multiplicar a segunda linha pelas colunas que nós temos aqui. Temos aqui menos 1 vezes 4 e 5 vezes 3. E para finalizar, nós temos novamente aqui, esta linha vezes a segunda coluna. Então, nós vamos ter menos 1 vezes 0 e 5 vezes 2. Então, vamos agora ao resultado aqui, Multiplicando 2 vezes 4 é 8 e 3 vezes 3 é 9. Temos, então, 8 mais 9. Menos 1 vezes 4 é menos 4. E 5 vezes 3 é 15. Nós temos menos 4 e 15. Dois vezes 0 é 0 e 3 vezes 2 é 6. E aqui, menos 1 vezes 0 é 0 e 5 vezes 2 é 10. Então, o produto aqui das matrizes A com a matriz B resultou em uma nova matriz de elementos 17, 6, 11 e 10. Vamos ao segundo exemplo. Sendo a matriz A de elementos aqui 1, 0, 2, menos 1, 3 e menos 2. E a matriz B de elementos 2, menos 5, 0 e 3. Calcule o produto A vezes B. A matriz A possui ordem 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Já a matriz B possui ordem 2, não é isso? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Mesmo as matrizes não sendo de mesma ordem, é possível efetuar a multiplicação linha
vezes coluna. Temos, então, primeiramente o cálculo 1 vezes 2 e 0 vezes 0. Agora vai ser a primeira linha com a segunda coluna. Então, o cálculo vai ser 1 vezes menos 5 mais 0 vezes 3. Então, já multipliquei a linha da primeira matriz com todas as colunas da segunda. Agora, então, vamos para a segunda linha. Então, temos aqui na segunda linha 2 e menos 1. Vamos primeiro calcular com a primeira coluna da segunda matriz. Temos, então, 2 vezes 2 e menos 1 vezes 0. E agora, a segunda linha vezes a segunda coluna. Temos aqui 2 vezes menos 5 e menos 1 vezes 3. Para finalizar, vai ser a última linha com a primeira coluna da segunda matriz. 3 vezes 2 mais menos 2 vezes 0. E agora, a última linha vezes a segunda coluna. 3 vezes menos 5 mais menos 2 vezes 3. E agora vamos às multiplicações. 1 vezes 2 é 2 e 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4 e menos 1 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6 e menos 2 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 5 é menos 5. 0 vezes 3 é 0. 2 vezes menos 5 é menos 10. E menos 1 vezes 3 é menos 3. 3 vezes menos 5 é menos 15. E menos 2 vezes 3 é menos 6. Tendo feito esses procedimentos, agora nós vamos somar os elementos. 2 mais 0 é 2. 4 mais 0 é 4. 6 mais 0 é 6. E aqui na segunda coluna, ó, menos 5 com 0 é menos 5. Menos 10 com menos 3 é menos 13. E menos 15 com menos 6 é menos 21. Então, temos aqui o produto da matriz A com a matriz B resultou em uma nova matriz de elementos. 2, menos 5, 4, menos 13, 6 e menos 1. Se liga nessa. O produto de matrizes só é possível se o número de linhas da primeira matriz for igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, por isso que foi possível efetuar essa operação. Aplicação. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, o grupo do Brasil foi formado também pela Escócia, Marrocos e Noruega. E os resultados foram os seguintes. Então, o Brasil teve 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. A Escócia, nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. E temos aqui os resultados, né? Escrevendo esses resultados em forma de matriz, vamos escrever a matriz A e os seus elementos. Então, observe aqui os dados, né? Nós apenas transpomos os elementos em forma de matriz. A pontuação pelos resultados é distribuída como segue na tabela. Vitória vale 3 pontos, empate ganha 1 ponto e a derrota a pessoa ganha 0 pontos. Nós podemos escrever esses dados como uma segunda matriz B. Temos então uma matriz coluna. Então, para sabermos aí o resultado da pontuação de cada país, basta nós multiplicarmos essas duas matrizes. Terminada a primeira fase, a pontuação é obtida com o total de pontos feitos em cada país. Essa pontuação pode ser registrada numa matriz que é representada pelo produto, né? A vezes B. Linha vezes coluna. Se você observar com atenção, cada coluna da matriz A vai corresponder, primeiramente,
ao número de vitórias, depois ao número de empates e ao número de derrotas. E no caso da matriz B, cada linha vai também corresponder à pontuação de vitórias, à pontuação de empate e à pontuação de derrotas. Nós vamos ter 2 vezes 3 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Agora vamos multiplicar aqui segunda linha com a coluna. Temos 0 vezes 3, 1 vezes 1 e 2 vezes 0. Terceira linha e a coluna. 1 vezes 3 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. E, finalmente, a última linha com a coluna. 1 vezes 3, 2 vezes 1 e 0 vezes 0. E agora vamos às operações. 2 vezes 3 é 6, 0 vezes 1 é 0 e 1 vezes 0 é 0. Na segunda linha nós temos aqui 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 0 é 0. Terceira linha, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 0 é 0. E na última linha nós temos 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2 e 0 vezes 0 é 0. Então, o resultado do produto dessas matrizes vai ser 6, 1, 4 e 5. E agora vamos verificar o que significa esses resultados aí. O resultado do produto das matrizes, nesse contexto, vai corresponder à pontuação dos países nessa ordem. Brasil conseguiu 6 pontos, Escócia 1, Marrocos 4 pontos e a Noruega 5 pontos. E aí os dois países que vão para as oitavas de finais nesse contexto serão o Brasil, que ficou em primeiro lugar com 6 pontos, e a Noruega, que ficou em segundo lugar com 5 pontos. Exercício de fixação. Então, temos aqui as matrizes A e B e pede-se para calcular o produto A vezes B. É importante frisar que a ordem que for solicitada a multiplicação das matrizes interfere na ordem que você vai posicionar as mesmas. Se pedisse o produto aqui B vezes A, então, primeiramente, você consideraria a linha da matriz B vezes a coluna da matriz A. Só que nesse contexto não é o que está sendo pedido, né? Está se pedindo matriz A vezes matriz B. Então, vai ser a linha da primeira matriz com a coluna da segunda matriz. Primeira linha vezes a primeira coluna, nós temos 1 vezes 2, 2 vezes menos 1 e 1 vezes 2. Agora vamos proceder aqui a primeira linha vezes a segunda coluna. 1 vezes 3, 2 vezes 4 e 1 vezes menos 1. Agora vamos calcular aqui a segunda linha com a primeira coluna. 2 vezes 2, 3 vezes menos 1 e menos 2 vezes 2. E agora, segunda linha com a segunda coluna. 2 vezes 3, 3 vezes 4 e menos 2 vezes menos 1. Um vezes 2 é 2, 2 vezes menos 1 é menos 2 e 1 vezes 2 é 2. Olhando para a segunda linha, nós temos aqui 2 vezes 2 é 4, 3 vezes menos 1 é menos 3 e menos 2 vezes 2 é menos 4. Agora aqui na primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 3 é 3,
2 vezes 4 é 8 e 1 vezes menos 1 é menos 1. E agora nós temos aqui 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 4 é 12 e menos 2 vezes menos 1 é mais 2. E agora vamos ao resultado final. 2 com menos 2 é 0 e 0 com menos 2 é menos 2. 4 com menos 3 é 1 e 1 com menos 4 é menos 3. 3 com 8 é 11, e 11 menos 1 é 10. 6 com 12, 18. 18 com 2, 20. Então, o produto das matrizes A e B resulta nessa nova matriz, com elementos menos 2, 10, menos 3 e 20. A segunda questão pede para calcular o produto da matriz A de elementos 2, 3, menos 1 e 5 com a matriz identidade. Vamos lembrar como é a matriz identidade. A matriz identidade, para quem não lembra, vai ser uma matriz quadrada, no caso, e os elementos da diagonal principal vão ser todos 1 e todos os outros elementos que não são da diagonal principal vão ser zeros. Então, temos aqui e vamos multiplicar agora as matrizes. Então, o produto de matrizes vai ser linha vezes coluna. Então, vamos lá. A primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz identidade. Temos aqui, então, 2 vezes 1 mais 3 vezes 0. Agora, a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz identidade. Vamos ter aqui, então, 2 vezes 0 mais 3 vezes 1. Qual será o resultado? Agora, segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz identidade. Temos aqui, então, menos 1 vezes 1, mais 5 vezes 0. E agora, a segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 e 0, mais 5 vezes 1. E vamos ao resultado. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 0 é 0. Agora aqui na segunda linha, menos 1 vezes 1 é menos 1. 5 vezes 0 é 0. Dois vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. E, finalmente, 1 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5. E o resultado final vai ser 2, menos 1, 3 e 5. Se você observar, o produto da matriz pela matriz identidade acabou resultando novamente na matriz inicial. Então, o produto de uma matriz qualquer pela matriz identidade sempre resultará na matriz inicial. Dizemos então que a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Tarefa da semana, as mesmas devem ser respondidas no caderno. Temos aqui, se você percebeu, pede-se o produto matriz A vezes matriz B, depois matriz B vezes A. O resultado não será o mesmo, você tem que considerar a ordem que foi solicitada. Pessoal, qualquer dúvida você pode entrar em contato. Desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.